O canal Contos Bíblicos apresenta: quem eram os Moabitas na Bíblia? A história dos descendentes de Moabe, conhecidos como os Moabitas, que surgiram da descendência de Moabe, o filho de Ló, e suas conexões familiares próximas com os israelitas. Esta história foi marcada por relações complexas, oscilando entre amizade e hostilidade. Vamos explorar essa história e o impacto dos Moabitas nos israelitas e na região em geral. Moabe, o ancestral dos Moabitas, surgiu de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Ele também foi o pai de Ben-Ami, que se tornou o ancestral dos Amonitas, através de outra relação incestuosa com sua filha mais nova. Esses eventos controversos na linhagem de Ló tiveram repercussões posteriores nas interações entre os israelitas e as filhas de Moabe, conforme registrado no livro de Números, capítulo 25. A terra de Moabe estava situada numa planície a leste do Mar Morto, a uma altitude de aproximadamente 1.000 metros acima do nível do mar. Essa região era adequada para a agricultura, especialmente o cultivo de grãos e uvas, e também para a pecuária, especialmente a criação de ovelhas. Na Bíblia, os Moabitas eram próximos aos Amonitas, seus parentes mais próximos. Quando os israelitas deixaram o Egito, os Moabitas já eram reconhecidos como um povo poderoso, como registrado em Êxodo, capítulo 15, versículo 15. Os Moabitas praticavam uma religião semelhante ao paganismo cananeu, envolvendo rituais impuros ligados à natureza e à fertilidade, com adoração a Astorete, a deusa da fertilidade, e Quemos, o deus da guerra, ao qual ofereciam sacrifícios de ovelhas, búfalos e, em alguns casos, sacrifícios humanos. A relação entre os israelitas e os moabitas era complicada. A Bíblia menciona períodos de coexistência amigável e trocas econômicas e culturais entre os dois povos. No entanto, os moabitas não receberam bem os israelitas quando estes saíram do Egito. Balaque, o rei de Moabe, contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar Israel antes de sua travessia do Rio Jordão. Os israelitas se envolveram em comportamento impróprio com as mulheres moabitas e madianitas e aderiram à sua idolatria. Como resultado, eles foram excluídos da congregação de Israel. Rute, uma moabita, emigrou para Moabe com sua família, e seus filhos casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Rute. Após a morte de seus filhos, Noemi e suas noras retornaram a Belém. Pela fé, Rute se tornou parte da tribo de Judá ao casar-se com Boaz, tornando-se a antepassada do rei Davi e do Senhor Jesus Cristo. Durante a monarquia em Israel, o rei Saul e, posteriormente, Davi, lutaram e derrotaram os moabitas em suas campanhas militares. O profeta Isaías, um dos profetas mais destacados do Antigo Testamento, proferiu várias profecias sobre o juízo que recairia sobre Moabe, conforme registrado nos capítulos 15 e 16 do livro de Isaías. O capítulo 16 continua com mais detalhes sobre a queda de Moabe e como seu orgulho os levou à ruína. Da mesma forma, o profeta Jeremias também proferiu profecias sobre a queda de Moabe no capítulo 48 do livro de Jeremias. Essas profecias, tanto as de Isaías quanto as de Jeremias, destacam a importância de reconhecer a soberania de Deus e viver de acordo com seus mandamentos. Os moabitas, ao ignorar as advertências de Deus e persistir em seu caminho de orgulho e idolatria, enfrentaram o juízo divino. As profecias sobre a queda de Moabe servem como um lembrete de que Deus é justo e todas as nações serão julgadas por suas ações. Com o tempo, os moabitas desapareceram da história, e não há registros precisos de seu destino após o exílio babilônico de Judá. As ruínas na região de Moabe testemunham sua antiga grandeza, mas os moabitas já não existem como um grupo étnico discernível. Sua história no Antigo Testamento oferece lições valiosas sobre as consequências da idolatria e da imoralidade, bem como sobre a soberania de Deus na história das nações. Portanto, caros espectadores, exploramos juntos a história dos Moabitas, um povo que teve uma relação complexa com os israelitas na antiguidade.
Embora os moabitas tenham experimentado períodos de prosperidade e conflitos, eles finalmente desapareceram da história. Essa narrativa é um lembrete de como as decisões e ações de uma nação podem ter efeitos duradouros em nossas vidas. É fundamental lembrar que nossas decisões também têm consequências. Se você apreciou este vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Além disso, se tiver algum comentário ou pergunta, não hesite em deixá-lo na seção de comentários. Nos encontramos em breve.